Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigo para mais vídeo um artigo. Hoje vamos lá, vamos falar de assunto que sempre mexe com todo mundo. Um assunto que começou lá com meu amigo no Instagram, meu preparador físico lá de Venâncio. Que bom que a gente trocou uma ideia lá e começou a discutir sobre o assunto, que é falando sobre liberação miofascial. Em específico usando aqueles rolos de espuma, né? Funciona ou não funciona esse negócio? Dá certo ou não dá certo? Falar em performance, alongar, amplitude de movimento, recuperação no esporte, na prática de atividade física, olha lá, hein? Não estou falando em reabilitação aqui, estou falando na performance de atividade física, mas uma hora dessa eu falo sobre reabilitação, mas isso aí deixa para outra hora. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E o seguinte, ó, trouxe 4 meta-análises, não trouxe um estudo só, trouxe 4 meta-análises que tem um monte de estudo para a gente conversar e ver o que está acontecendo, certo? Vamos lá então, vamos trazer o material para ti e vamos lá então. Tenho 4 meta-análises assim, vou ser bem breve com os resultados aqui. A primeira publicada em 2020, falando sobre amplitude de movimento, recuperação, né? E marcadores de performance. Então vamos lá, gente, olha só. Primeiro entender assim, o que é a liberação, qual é o princípio da liberação miofascial? A fáscia é aquele tecido conjuntivo, aquele tecido branquinho, aquela pelezinha que encobre os músculos, né? Que depois se concentram nas extremidades formando os tendões, né? É um tecido conjuntivo que não tem capacidade contrátil, ele serve como envoltório do músculo, né? E ele serve para deixar esse músculo bem envolvido, enfim, né? Faz parte do sistema neuromuscular. E o que se sabe, o que se acredita é que esse tecido, quando ele está alterado, seja por um excesso de uso, uma lesão, um desequilíbrio, fadiga, essa fáscia pode criar uma certa rigidez, né? E, consequentemente, poderia prejudicar o aspecto do movimento em si, né? Então, os padrões de movimentos poderiam ser alterados e pensando em esporte, pensando principalmente na performance esportiva. Então, a lógica por trás de tudo passa por aí. Vamos lá, então. A ideia aqui é especificamente, então, na performance, recuperação e também amplitude de movimento. E indo, né, os estudos foram classificados numa escala de 0 a 10 com uma qualidade de 5,5, né, mediana qualidade. Um total de 13 estudos foram encontrados nessa meta-análise aqui. E essa meta-análise aqui, eu trouxe ela porque ela se repete nas demais de forma mais breve, né? O que a gente encontrou nessa meta-análise de forma conclusiva aqui no fim, diz o seguinte, ó. Há um claro efeito agudo benéfico do rolamento de espuma na amplitude de movimento. No entanto, os efeitos a longo prazo permanecem desconhecidos. Então, falando em amplitude de movimento, né, níveis de flexibilidade, o rolo de espuma parece ser benéfico no efeito agudo, momentâneo. A longo prazo, ainda não se sabe. Ainda, parece não haver um efeito prejudicial do rolamento de espuma em outras medidas de desempenho. Mas não se pode concluir que o rolamento de espuma seja diretamente benéfico. Então, assim, tanto os marcadores de desempenho, força isométrica, potência muscular, ativação muscular, pico de torque, consumo máximo de oxigênio, velocidade, aceleração, agilidade, tempo de reação, todos esses parâmetros avaliados não encontraram um benefício. Também, mas é importante, não houve prejuízo. Então, veja bem, né? Isso é sempre importante. Uma coisa é não ter benefício, outra coisa é não ter prejuízo. Você pode usar uma técnica que pode te dar prejuízo. Por exemplo, alongamentos de forma um efeito mais intenso, com maior volume, agudamente, pode ter prejuízo na performance de potência. Nós não encontramos um efeito negativo aqui, mas também sem um efeito benéfico. O rolamento ainda, né? Parece ser útil para a recuperação de atividades, mas não é possível afirmar se é mais ou menos eficaz que outras modalidades comumente usadas. Então, ele pode ajudar um pouco na recuperação, mas um efeito parece muito parecido com outras estratégias que a gente possa usar. Essa é a primeira meta-análise. A segunda meta-análise, publicada em 2019, então são todos estudos diretamente de novo em performance e recuperação, traz como objetivo avaliar o antes e o depois da utilização, né, em sujeitos saudáveis, adultos saudáveis. Então, foi utilizado o rolamento
como parte da análise, tanto no aquecimento como na recuperação, né? Então antes e após. E aqui ele traz uma medida, né? Ele calculou o efeito de magnitude, trazendo até 0,19 como negligenciável, ou seja, sem efeito, de 0,20 a 0,49 um efeito pequeno. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com nossos resultados. Então tivemos 21 estudos, 14 usando o momento pré e 7 usando pós. O risco metodológico foi pequeno, ou seja, os estudos foram bem conduzidos. E os resultados trazem o seguinte, olha só. A utilização anterior teve um pequeno incremento no sprint de velocidade, mais 0,7, com um efeito de magnitude de 0,28. Na flexibilidade, 4%, um efeito de magnitude de 0,34%. No salto, uma diminuição de menos 1,9%. E na performance de força, mais 1,8%. Somando todos esses efeitos, o efeito foi de mais 1,5%, ou seja, um efeito de magnitude de 0,20, que é um efeito pequeno. Então, nós tivemos um pequeno efeito nesse grupo. Quando a gente fala na recuperação, a gente está falando aqui, o que foi encontrado? Efeito reduzido no sprint e na força também de 3,9, 3,1. As dores, né, um efeito de redução de dor de 6%, né, com um efeito de magnitude de 0,47, e no salto de menos 0,2. Ou seja, totalizando tudo, houve um incremento de 2% com um efeito de magnitude de 0,19, ou seja, negligenciável. Um efeito pequeno, né, em relação ao não fazer. Importante, tá, gente? Esses estudos aqui comparam fazer com não fazer. Nós não estamos comparando esta técnica com outra técnica, como, por exemplo, flexibilidade. Então, assim, como conclusão, os resultados indicam que a utilização anterior causa um efeito pequeno de melhora num sprint de velocidade e na flexibilidade. Show! Ainda, né, em relação ao salto e à força, efeito nenhum, né, nem positivo nem negativo. O uso dos rolos aqui, ainda na recuperação, parece que houve uma pequena redução dos efeitos negativos do sprint e da força, então praticamente nulo. E, importante aqui, houve uma pequena redução na severidade das dores musculares. Show? Temos mais uma meta-análise trazendo pequenos efeitos. Uma outra aqui, 2022 Conrad, né, trazendo o seu estudo aplicado em amplitude de movimento. A ideia foi pegar estudos crônicos, né, antes a gente falou em agudo, agora crônico, com mais de 2 semanas, né, sem nenhuma outra, comparado somente com o grupo controle. Os estudos sem risco metodológico, bem conduzidos então, né, e a nossa conclusão desse estudo aqui, indo direto à conclusão, né, eu sei que eu não posso demorar muito. Em termos de amplitude, houve um efeito positivo. Então, cronicamente, parece existir um efeito positivo da amplitude de movimento. E quando a gente vai para a comparação do rolo de espuma com o alongamento, esse efeito não foi maior. Ou seja, fazer alongamento ou usar a liberação miofascial com o rolo de espuma são semelhantes nos seus resultados. Então, a longo prazo, existe um incremento da amplitude, né? É importante aqui que no texto traz que essa amplitude ela é específica pela articulação. Por exemplo, na articulação do tornozelo, na musculatura do tríceps rural, na panturrilha, não houve efeito. Então, houve em outras articulações e não na panturrilha. E parece que intervenções mais longas tendem a ter resultados melhores. E por último, outra meta-análise trazendo de 2022, também associada à performance, encontrou aqui, né, trazendo a introdução, especificamente, ele trouxe outras variáveis, como idade, tempo de intervenção, carga utilizada e o tipo de estudo, né, estudos comparando mais de 2 semanas, na força, na potência, salto e outras coisas, não comparando com outras estratégias, somente usando essa estratégia. Foram utilizados 8 estudos, 245 participantes jovens, e os scores de qualidade foram 6,25, uma baixa risco de metodológico, e o que se encontrou foi o seguinte, vamos lá. Primeiramente, não foram encontradas diferentes na utilização do rolo com os grupos controles, né, nas variáveis, nos parâmetros de performance utilizados. Então, de forma geral,
não teve diferença. Também não houve diferença no tipo de estudo, na idade dos sujeitos, no tempo de intervenção e também o total de carga utilizada, né? Treinamentos mais fortes com menos fortes. Então, deixa eu ver se eu tenho uma conclusão aqui. Como conclusão, não houve diferenças na performance usando o rolo ou não usando. Bem, gente, então, são 4 meta-análises, né? Me preocupei em trazer uma coisa mais ampla aqui, para dar um viés mais amplo. Veja bem, nós não temos prejuízos. Se temos benefícios, são pequenos, né? Nessa discussão que eu tive com o meu amigo, não vou falar o nome dele para nós não ter problema dele não gostar, o detalhe aqui, não teve prejuízo. Ele falou assim, professor, 1% de incremento numa performance pode decidir um jogo. É verdade, concordo plenamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pensar assim, eu tenho sujeitos que têm prejuízo nessa história. Eu posso ter prejuízo nessa história, e esse 1% pode me fazer mal na minha performance. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente tentar identificar quem são os sujeitos que respondem melhor a uma técnica comparada a outra. Então, acho que esse é um ponto principal quando a gente fala de performance, né? E em outros parâmetros, como flexibilidade, como recuperação, a flexibilidade tem uma pequena melhora, mas se nós usar outra técnica, como de alongamentos normais, a gente pode chegar lá. E na recuperação parece não haver um resultado satisfatório. Certo, gente? Espero que tenha gostado. Curte aí, te inscreve, tamo junto, vamos lá. Valeu, abraço!